Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria agradecer àqueles de vocês que no último vídeo, anterior a este, em que eu falo sobre presidente Benson, e eu disse no vídeo que ele, enquanto presidente da igreja, ele também foi secretário da agricultura, E alguns queridos, mentes pensantes que não simplesmente escutam e aceitam tudo, Alguns de vocês me questionaram e falaram: Vânia, tem certeza que ele foi presidente ao mesmo tempo em que foi secretário da Agricultura? E aí outra querida já respondeu: não, ele foi secretário da Agricultura nesse período, e ela explicou tudo. Então, muito obrigada, viu, pela participação de vocês nesse canal, que não é só meu, Eu sempre falo isso pra você. Então, obrigada pela ajuda de vocês, tá? Realmente, o presidente Benson, ele foi secretário da Agricultura, mas não enquanto presidente da igreja. Ele era apóstolo quando ele foi secretário da Agricultura, tá? Então, obrigada pela ajuda de vocês, viu? Eu queria hoje, eu vou contar ainda, tá? Alguma história dos queridos que tem mandado pra gente. Eu vou contar e vou postar ainda essa semana, ou final de semana, Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um outro assunto que eu acho importante e sempre relevante no mormonismo, que é aquele complexo de perseguição que os membros têm. Você precisa entender que isso não é uma coisa que os membros escolhem sentir, é algo que é inculcado neles, viu? É colocado na cabeça deles, que a verdade é perseguida, Que Joseph profetizou que a igreja seria perseguida e que nos últimos dias a perseguição ia aumentar, aquele monte de papinho furado, Mas você precisa entender que isso tem uma raiz, tá? Esse complexo de perseguição que a liderança geral da igreja coloca na cabeça dos membros, ela tem uma raiz. É sobre essa raiz que eu quero conversar com você a respeito hoje, tá? É o seguinte, você provavelmente escutou uma história a respeito de Joseph, uma história que realmente aconteceu, Ele já era casado com Emma, e eles estavam passando um período na casa de uma família, alugando o quarto daquela família, e havia uma menina de 15 anos, que morava lá, que era filha do casal. Você deve ter escutado falar que ele foi apanhado, num determinado momento da vida dele, ele foi apanhado por alguns homens e colocaram pinche no corpo dele e encheram de penas, E eles contam essa história pra você, mentindo pra você que isso aconteceu por conta da perseguição contra a verdade, porque ele era o profeta de Deus, ele foi chamado para restaurar o evangelho de Jesus Cristo sobre a terra, então os homens o estavam perseguindo por conta disso. Na verdade, sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam nessa casa, alugando esse quarto que eu comentei com você, Joe Smith foi apanhado tendo relações sexuais com essa menina, com uma dessas meninas que morava na casa, 15 anos de idade. O pai dela, indignado, pegou ele, levou ele pra fora e chamou outros caras e falou: eu peguei esse cara aqui tendo relações sexuais com a minha filha. Então eles, indignados com toda razão, encheram o corpo dele de pinche e colocaram penas. Porque ele mereceu, porque ele foi pego em adultério, praticando aliciamento de menores, mais do que isso, abuso sexual de menores, porque uma menina de 15 anos não tem condições de decidir, conscientemente o que ela tá fazendo. Bom, foi por isso que pegaram ele e encheram o corpo dele de penas, de pinche e de penas, e não porque ele estava sendo perseguido por causa da verdade. Bom, você sabe que a poligamia nunca foi legal aqui nos Estados Unidos, tá? O início dela, eu já te contei em alguns outros vídeos anteriores essa história, eu vou só dar uma pincelada agora, tá? Tudo que eu vou te falar hoje nesse vídeo, você vai encontrar nas descrições de todos os meus vídeos as fontes das minhas pesquisas, tá? Fan Brody, Joe Smith, No Man Knows My History, Richard Bushman, Joe Smith, Rough Stone Rolling, Graham Palmer, An Insider's View of Mormon Origins, Alex Beam,
American Crucifixion. Infelizmente esses livros não estão em português, por isso você não conhece as histórias que eu tô te contando aqui, tá? Só tem um desses livros que foi traduzido pelo nosso amigo querido André Ventura. O livro que ele traduziu foi o de Fan Brody e Joe Smith, No Man Knows My History. O link para o PDF gratuito deste livro está também na descrição de todos os vídeos, tá? Então, o que eu tô te falando aqui não são historinhas contadas, não são boatos, não é imaginação de nenhum antimormon. São fatos históricos documentados em jornais, cartas, atas de reuniões. Bom, diários, né? A poligamia começou porque um belo dia, né? Emma Smith, ela saiu de casa para resolver algumas coisas. E eles tinham na casa deles uma moça morando com eles chamada Fanny Alger, 18 anos de idade. Isso era uma coisa muito comum naquela época, tá? Eles tinham alguém morando na casa deles, né? E essa pessoa, essa menina, essa moça ajudava nas tarefas de casa. Então, Emma Smith naquele dia chegou em casa mais cedo do que o horário que ela havia dito que chegaria. E ela chegou e não encontrava Joseph, não encontrou ele pela casa, não encontrou Fanny Alger também, e ela começou a procurar, e ela foi até o celeiro, então, no quintal, porque ela escutou um barulho vindo de lá, e ela espiou, né, pela fresta das madeiras, ela espiou, e ela viu Joe Smith tendo relações sexuais com Fanny Alger. Ela ficou louca, falou, mas como assim, tá louco? Mandou Fanny Alger pra fora de casa, queria saber dele, que história é essa, que é isso, desde quando isso? Ele foi conversar então com Hiram Smith, porque ele ficou apavorado, não sabia o que fazer. Foi conversar com o irmão dele, Hiram. Sabe o que Hiram falou pra ele? Isso é fácil de resolver. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar pra ele que assim como no Velho Testamento, em alguns momentos a poligamia foi praticada, Deus te ordenou a praticar a poligamia. E que Fanny Alger deve ser a tua primeira esposa espiritual. Joseph falou, não, isso não vai funcionar. Não, conheço a minha esposa, ixi, ela não vai acreditar não. E Hiram insistiu e falou, vai dar certo, é o único jeito. Eles então foram até o secretário de Joe Smith, chamado William Clayton, e falaram então pediram para William Clayton escrever uma revelação vinda de Deus. Nesses termos, que Joseph deveria usar praticar poligamia, tá? William Clayton escreveu aquela revelação que está lá em Doutrina e Convênios para você até hoje, sessão 132. O novo e eterno convênio do casamento nada mais é do que poligamia. Não é casamento eterno, é casamento espiritual, poligamia, tá? Tanto que você, como homem, né? É dito que você vai ter várias esposas lá no Reino Celestial Mormon, né? É doutrina da tua igreja. William Clayton escreveu em 2 vias, tá? Escreveu uma via, entregou o papel para Joseph, e a outra via ele arquivou, ele guardou, porque ele era secretário dele. Hiram pegou essa carta e falou, deixa comigo que vai dar certo. Hiram pegou essa revelação de Deus e levou para Emma. Explicou para ela, olha, não é bem assim, você tá equivocada. Foi uma ordem de Deus. Fanny Alger é a primeira esposa espiritual de Joseph. Poligamia é uma lei de Deus. Emma falou assim, não, eu conheço o marido que eu tenho, isso é conversa fiada. Ela pegou aquela revelação, pum, jogou na lareira o papel e queimou. É claro que Joseph insistiu nessa doutrina, nesse dogma, né? Porque ele não tinha outra escolha. Ele era um adúltero, ele era sexualmente compulsivo, porque para você ter de 30 a 40 esposas, eu falo esse número porque os historiadores, eles estudam e têm diferentes números, tá? Mas é de 30 a 40. Não menos do que 30 mulheres. Dentre elas, mulheres casadas, de marido vivo, adolescentes, tão jovens quanto 14 anos de idade. Então, algumas dessas mulheres casadas, tá? Se elas eram bonitinhas e atraentes o suficiente para ele chegava para elas, às vezes sem o marido saber, e explicava para elas que um anjo apareceu a ele com uma espada de fogo e ordenou a ele que ele a tomasse por esposa espiritual,
caso ela não aceitasse, não obedecesse essa ordem de Deus, ela e a família dela perderiam a exaltação deles e ele, Joseph, seria destruído. Então elas aceitavam, viu? Inclusive uma delas, uma menina de 14 anos de idade, chamada Helen Moore Kimball. Ela se casou com Joseph espiritualmente quando ele tinha 37 anos de idade. Eles se casaram em uma cerimônia em um cemitério e ela vestida de homem para que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo ali. Bom, a maioria dessas mulheres e meninas com quem ele se casava espiritualmente continuavam morando com os maridos ou com os pais, se fossem solteiras, só se encontravam com ele para ter relações sexuais. Ele tinha um grande amigo e braço direito chamado John C. Bennett. Ele era médico. Existem registros de que algumas dessas moças ou mulheres casadas, quando engravidavam de Joseph, esse médico praticava nelas, fazia o aborto nelas. E algumas dessas moças, né, quando eram solteiras, então Joseph mandava elas para uma outra cidade, elas terminavam de ter, né, tinham a gravidez delas lá, abortavam não, davam a criança para adoção, né, davam o bebê para adoção e voltavam para a cidade depois. Tudo isso, eu espero não precisar te falar, era contra a lei no século XIX, é contra a lei no século XXI. Se você fizer isso hoje em dia, você vai ser perseguido pela lei e você vai ser punido. Foi por isso que os mormons começaram a ser perseguidos. Por conta dessas práticas ilegais que iam contra os direitos humanos. O governo federal precisava colocar um fim nisso, mas eles se mudavam. Sempre que eles tinham problemas com o governo local, né? Eles se mudavam, mas o governo federal não deixava eles em paz, né? E eles eram então perseguidos, eles iam de uma cidade para outra, lá vem os mormons, e vamos ter que ver como é que tá isso, essa prática de poligamia. Foi por isso que esse foi um dos motivos pelos quais Joseph Smith foi morto na cadeia, não porque ele estava sendo perseguido pela verdade, mas porque ele era um criminoso, tá? Então aconteceu sim essa perseguição, sim, os mormons foram perseguidos no início da fundação do mormonismo, não por causa da verdade, não porque ele era um profeta de Deus, ele foi um mártir. Tudo isso aconteceu, toda essa perseguição aconteceu e o desfecho da vida dele, tudo isso foi por conta de atos imorais, ilegais e criminosos que eles estavam praticando em nome de Deus, achando que estavam seguindo o profeta, tá? Você sabe muito bem que essa prática continuou por muito tempo na igreja. Houve uma ocasião em que um dos apóstolos, eu não me lembro o nome dele, mas eu falo para você sobre isso no outro vídeo com bastante detalhes, ele mentiu em tribunal federal, em corte federal, quando questionado sobre a prática da poligamia. Ele mentiu, porque eles começaram disseram para o governo que tinham parado essa prática, mas continuaram por debaixo dos panos, até que eles foram descobertos. Então o governo federal chegou para eles e falou o seguinte: olha, tá tudo bem, vocês querem praticar poligamia? Vai em frente, mas nós vamos confiscar todos os bens imóveis da igreja de vocês no valor de 50 mil dólares, se eu não me engano, e acima. Agora já havia capelas, já havia o templo construído. Eles não tiveram escolha, mas tiveram que parar a prática da poligamia. E o Wilford Woodruff, declaração oficial número 2, dá uma olhada lá entre Doutrina e Convênios e Pérola de... Não, entre Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, você vai encontrar a declaração oficial número 1 e número 2, em que ele diz oficialmente que a prática da poligamia precisa ser cessada, tá? Ali não está dizendo revelação, pelo menos ele teve caráter e não mentiu para você. Ele falou em declaração oficial, ou seja, tecnicamente, a prática da poligamia no mormonismo está suspensa. Não deixou de ser uma lei vivida, não vivida, mas não deixou de ser uma lei que faz parte da doutrina mórmon. Então aqui está para você a origem
desse complexo de perseguição que os membros da igreja têm até hoje, mas é claro que soa bem aos teus ouvidos falar, ai, nós somos tão perseguidos por causa da verdade, né? Quando as pessoas escutam, né, alguém como eu falando sobre a igreja, falando a verdade sobre ela, se levantando contra ela, né? Muitos de vocês mormons, né, vêm aqui e colocam comentários no vídeo. Ai, porque isso não é surpresa para mim, né? Joseph profetizou que a verdade seria perseguida. A verdade sempre foi perseguida, sempre vai ser assim. Ai, que pena que você não conhece a história da tua igreja. Que pena que você não conhece a história, o caráter do fundador dela, Joseph Smith Jr. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo. Mas você deveria aprender, deveria buscar aprender. É por isso que os teus líderes atuais, incluindo Oaks, né? Que muito recentemente falou para você que como membro da igreja, você não deve pesquisar a história da igreja em nenhuma literatura ou materiais que não sejam aprovados pela igreja. Mas é claro que não. Porque se você for pesquisar em outros materiais que não são aprovados por ela, você vai descobrir a verdade. E você vai entender porque você, como membro da igreja, tem a tendência feia de ser prepotente, orgulhoso, de achar que tem a verdade, pisar nas pessoas, né? Foi só assim que eu consegui sair da bolha. Quando eu decidi desafiar a autoridade deles e pesquisar sobre a história dela em outras fontes que têm a verdade sobre ela. Conhecimento é poder, né? Eu tô te ajudando aqui a aumentar o teu, para você tomar decisões baseadas em fatos, baseado, né, na verdade, e não em historinhas polidas contadas para você. Aí está a origem do complexo de perseguição dos mormons. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.